estamos de volta! E hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu recebi da tag Inéditos, que é o Os Sonhadores, da Karen Thompson Walker. E assim, eu tenho algumas ressalvas a fazer sobre esse livro, mas quando eu li a sinopse, eu achei assim sensacional, um livro que eu precisava passar na frente de todos e que eu tinha que ler naquele exato momento. Porém, é importante ressaltar aqui que esse livro pode ser um gatilho para algumas pessoas, porque ele vai se tratar justamente de uma doença desconhecida que atinge uma cidadezinha ali no interior da Califórnia e, né, com o passar do tempo acaba que essa cidade precisa ser isolada, não se sabe como que essa doença é transmitida e, enfim, assim, é uma coisa realmente que trabalha essa incerteza, essa desconfiança, a questão da histeria coletiva, enfim, a sinopse é basicamente essa. E esse livro aqui, a autora decidiu trabalhar com um narrador onisciente, né? Então a gente vai ter pequenos momentos de alguns personagens. Se eu não me engano, são 4. Acho que são uns 5 núcleos assim, narrativos, né? São 5 personagens principais que a gente vai acompanhar a cada troca de capítulo. Uma dessas personagens é a May, é uma jovem universitária que a colega de quarto dela é a primeira vítima, né? Desculpa pela obra aí. E a doença é a seguinte: a pessoa cai num sono profundo. Ela adormece normalmente, no caso, né, dessa primeira jovem. Ela vai para o quarto dela, deita lá na cama, dorme e tal. Quando ela não acorda no dia seguinte, a May, ela acha aquilo um pouco estranho, mas como ela veio de uma festa, assim, dos jovens e tal, ela acha que ela tá de ressaca e vida que segue. Porém, ela tenta acordar ela, tenta despertar, a menina nem mexe, não faz nada diferente. E ela começa a suspeitar disso, chama os paramédicos, eles também não conseguem acordar ela de jeito nenhum. Obviamente, né, eles levam ela para o hospital e ok. Depois de alguns dias, uma segunda jovem cai nesse sono profundo e dentro da universidade vão aparecendo outros casos. E aí o pessoal da cidade, né, inclusive o pessoal da universidade, acha que é uma coisa exclusiva ali daquele ambiente. Então eles começam a meio que detetizar, só que sem saber o que eles estão detetizando, né, higienizando. No primeiro momento eles isolam o andar dessas jovens e depois, né, como vai se espalhando, eles acabam que têm que isolar esses jovens desse andar numa quadra ali de esportes, coloca todo mundo lá, umas caminhas improvisadas e tranca eles lá dentro. E é aquela coisa, aquela incerteza, né, que a gente conhece bem, está conhecendo, né, neste momento, que é aquela coisa que não tem respostas, né? Você pode... Aparecem milhões de questões, milhões de perguntas, milhões de situações hipotéticas e que ninguém consegue responder. Inclusive uma especialista, né, em doenças, assim, eu não sei se ela é especialista em doenças ou se ela é tipo uma neuro... Agora eu não lembro, tem um tempo já que eu li esse livro. Mas enfim, ela é chamada para, né, começar a estudar, para procurar ali uma cura e tal, para, na verdade, tentar diagnosticar o que é, porque ninguém sabe o que é. E é isso, é basicamente isso a história. A gente então acompanha a saída, né, dessa doença do âmbito universitário. Os funcionários que trabalham ali também são contagiados. Existe essa palavra? Contagiados? Existe. Enfim, eles também são contaminados e tem também alguns professores e tal. E assim, agora sobre as minhas ressalvas, eu não posso dar muitos detalhes porque é interessante você acompanhar esse... como é que fala quando aumenta assim? Enfim, vocês entenderam, né? É interessante acompanhar o processo de evolução da doença misteriosa que está assombrando essa cidadezinha. A minha ressalva é o seguinte: eu, na minha opinião, assim, eu achei que a autora poderia ter escolhido um outro tipo de narrativa, poderia ter colocado
Por mais que seja assim em primeira pessoa, e a gente tá cansado de saber que narradores em primeira pessoa não são confiáveis, mas eu achei que esse narrador onisciente, ele foi meio vago, porque os capítulos eles são bem curtos, então os recortes que a gente tem de cada personagem são super curtos. A intenção da autora, eu sei que não foi aprofundar na vida desses personagens, tipo assim, aprofundar em questões pessoais. Era somente retratar as atitudes dessas pessoas dentro de uma situação como essa, né? Dentro de uma epidemia. Não sei se esse é o termo certo de se tratar, mas como que as pessoas lidam, né, com essa situação, essa coisa de ter que se isolar, a questão de quarentena, a cidadezinha foi, né, em determinado momento foi isolada do resto do mundo, e enfim, aí teve, inclusive precisou ter a intervenção militar, então eles fizeram tipo gente, hoje tá muito difícil falar. Eles fizeram tipo uma barricada, assim, para não deixar as pessoas saírem, por mais que você não apresentasse os sintomas, você tinha que ficar naquela cidade, você era obrigado. E é uma situação que a gente está vivendo hoje. Por isso que eu falei que pode ser um incômodo para algumas pessoas. Inclusive, teve umas partes, assim, que eu fiquei bastante incomodada, assim, porque é muito o que a gente tá vivendo hoje, né? Por isso que eu falo que isso pode, né, desencadear aí umas coisas ruins, uns sentimentos ruins em algumas pessoas. Mas enfim, então assim, eu achei de certa forma essa não profundidade nos personagens um pouco incômodo, porque eu queria saber mais da história da May, por exemplo. Tem a história aqui de duas menininhas, né? Elas são filhas de um dos caras que trabalham na universidade, e esse cara acaba contraindo a doença, né? Ele vai lá para o hospital, fica internado, e essas menininhas precisam se virar sozinha, e a mais velha, se eu não me engano, tem tipo 13, 12 anos, né? Não é nada, assim. E é interessante ver porque esse pai, ele é extremamente paranoico, então ele tem um porão transformado num bunker de sobrevivência, então ele tem estoques de comida, de estoque de remédio, de tudo que vocês imaginarem. Sabe aquela pessoa paranoica? A gente chama de pessoa paranoica, né? Mas quando bate assim um desastrezinho, essa pessoa é a mais preparada, né? Eu queria saber mais dessas meninas, sabe? Eu queria, sabe, tipo, não sei, eu senti uma falta, assim, de alguma coisa. E outra questão que a autora não trabalha é a doença em si. Ela vai tratar, ela inclusive colocou aqui, eu não lembro se eu marquei, eu acho que não, mas porque a doença ela se espalha justamente no momento em que a gente mais precisa, né, nos momentos de afeto. Acredita-se que essa doença se espalha com abraços, seria tipo um vírus, né, com abraços, demonstrações de afeto e carinho, o que é praticamente intrínseco, né, do ser humano. Mas eu senti uma falta, assim, dessa abordagem mais científica da doença. A única coisa que a gente tem aqui que fala, inclusive tá bem aqui na orelha, que fala assim, ó, as vítimas internadas no hospital local continuam vivas e apresentam níveis incomuns de atividade cerebral. Seus sonhos são intensos, nunca antes registrados. Mas o que sonham? Então a gente só tem isso sobre a informação sobre a doença. São as pessoas que adormecem do nada, assim, você pode estar andando, caiu, dormiu, e essa intensa atividade cerebral, essas pessoas estão sonhando constantemente, a níveis nunca antes vistos. E aí, sabe, eu senti uma falta de, tipo assim, pelo menos explorar um pouco mais do que são esses sonhos, se tem alguma coisa de diferente ou não. E outra personagem aqui que eu acho que merecia um certo destaque, se eu não me engano, ela foi a segunda jovem que contraiu a doença e ela tá grávida. Então, tipo assim, ela não sabe que ela tá grávida, ela tá lá dormindo e ela tá gerando essa vida. Então eu queria ter essa coisa mais médica, científica, vamos explorar essa possibilidade mais. Será que essa criança vai ser afetada? Será que é uma coisa que atrapalha a gestação? Será que ela vai nascer dormindo? Sei lá, sabe?
as únicas coisas assim que me incomodaram. Não foi um livro que me prendeu, mas de certa forma eu fiquei super curiosa para descobrir o final, assim. E de fato, algumas pessoas acabam acordando desse sono depois de alguns meses. E o que essas pessoas dizem são coisas extremamente incoerentes. A gente tem, inclusive, uma questão de um cara prever um certo futuro, dele comentar sobre coisas que vão acontecer, e ele acha que já aconteceu, só que a pessoa fala lá que não aconteceu, e aí quando acontece ele fala, nossa, eu avisei, coisas desse tipo. Mas é só, sabe? Sei lá, eu achei que... Não sei. Eu não sei se ela colocou um núcleo de personagens muito grande e acabou ficando superficial, ou se foi uma coisa que ela queria dar atenção mesmo ao comportamento humano diante dessas situações. Mas mesmo se fosse essa ideia, eu acho que pecou um pouquinho. Mas assim, de certa forma, é um livro bacana, ele é interessante, ele trata de uma realidade muito real, assim. Acredito que ela tenha escrito isso como uma forma de ser uma distopia, uma coisa assim, mas acabou que, né, coincidiu muito com a nossa realidade agora. Mas eu vou deixar aqui uma dica de livro que trabalha essa questão também, que é um ensaio sobre a cegueira do Saramago. E, gente, esse livro é uma coisa maravilhosa. Então, se você se sentir preparado e tal, se você quiser ler um desses dois, fiquem à vontade. Eu super indico, beleza? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.